Então a gente vai começar agora a trabalhar com razão e proporção. Para falar mais a verdade com vocês, hoje a gente vai trabalhar com razão, tá? Então, quando a gente pensa numa razão, uma das razões mais conhecidas e mais aplicáveis, com certeza, é a ideia de escala. Então, olha só o que eu queria de vocês aqui rapidinho, sem perder muito tempo. Quando a gente fala numa razão, a gente está falando num quociente, numa fração, numa divisão, tá? Então, eu tenho A está para B, onde esse A ele é o antecedente e esse B ele é o consequente. Isso é bobagem. O que eu quero é que você lembre que toda vez que eu tiver uma razão, eu vou ter A para B, onde A é meu numerador e B é meu denominador. Eu agora vou focar com uma razão específica, que é a escala. A escala, na verdade, ela é criada para trabalhar. Eu tenho um mundo real e eu quero projetar o que eu estou vendo na realidade, eu quero colocar numa maquete, numa folha de papel, numa planta, eu quero ter a possibilidade de criar uma miniatura de um carro. Essa é a ideia principal da escala. E a escala ela é uma razão definida onde você vai ter o desenho, o comprimento do desenho pelo seu tamanho real. É o comprimento no desenho e o seu tamanho real. Muita atenção aqui agora. Veja só uma coisa. Imagina que eu tivesse uma escala de 1 para 20. O que quer dizer uma escala de 1 para 20? Isso é importantíssimo. Gente, a cada 1 centímetro no meu desenho, um traço de 1 centímetro no meu desenho, no meu mundo real, equivale a um traço de 20 centímetros. Então, lembra disso. Ó, um traço de 1 centímetro no papel, no mundo real, esse traço, esse comprimento, ele representa 20 centímetros. Por exemplo, imagina uma escala agora de 1 para 200. O que quer dizer isso? Desculpa, gente. O que quer dizer isso? Que no meu desenho, um comprimento linear, um comprimento de 1 centímetro equivalem a 200 centímetros no real. Isso você não pode esquecer, tá? Então, ó, a cada 1 centímetro no desenho, 20 centímetros no real. A cada 1 centímetro no meu desenho, um tracinho de 1 centímetro equivale a um traço de 200 centímetros no real. Só que tem um detalhe. Quando a gente está comparando frações, a gente percebe que isso é muito importante. Ó, eu tenho aqui 1 sobre 20 e aqui eu tenho 1 sobre 200. Tenta perceber uma coisa. Quanto menor o numerador em relação ao denominador, maior vai ser o valor da escala. Por exemplo, se eu pego 1 sobre 10, isso é 0,1. Se eu pego 1 sobre 100, eu vou ter 0,01. Então lembra, numa escala, quanto menor o denominador, maior o valor da escala. Quanto menor o denominador, numa escala, é 1 para 20, 1 para 200. Quem é que tem um menor denominador? 1 para 20. Isso quer dizer que 1 para 20, essa escala ela é maior do que a escala de 1 para 200. Daí, por que isso é tão importante? Todo mundo aqui já tirou uma foto, certo? E ampliou essa imagem. Às vezes, quando a gente amplia, fica tudo distorcido. Por quê? Porque perdeu a escala. E é exatamente essa precisão que eu quero que você visualize agora. Olha só o que eu queria de vocês. Olha com muita calma esse mapa aqui, tá? Imagina essa situação. 2 quilômetros, 1 quilômetro, 500 metros. O que é que vocês... Deixa eu voltar aqui, tá? O que é que vocês percebem aqui? 1 centímetro no desenho para 2 quilômetros. 2 quilômetros é a mesma coisa que 2.000 centímetros. 2.000 metros, acho que fica mais fácil assim. Quando eu falo um traço no desenho, 1 centímetro no desenho, equivale no real
a 1 quilômetro, ou seja, 1.000 metros. Visualiza isso. Quando eu faço 1 centímetro no desenho, eu vou ter 500 metros no real. Olha o que está acontecendo com o mapa. Ó, ampliou. Está ficando maior. Ó a precisão. Está ficando maior. Ó o que está acontecendo. Onde é que eu quero chegar com isso? O que é que eu quero que vocês observem? Eu tinha uma escala de 1 para 2.000 metros. Eu tinha uma escala de 1 para 1.000 metros. Eu tinha uma escala de 1 para 500 metros. Eu tinha uma escala de 1 para 100 metros. Eu tinha uma escala de 1 para 20 metros. Gente, quando o denominador diminuiu, o que é que aconteceu com o valor da escala? Ele aumentou. E como o valor da escala aumenta, o que é que acontece com o mapa? A precisão também vai aumentar. Então lembre disso, tá? Uma escala é 1 centímetro no desenho para uma certa quantidade de centímetros no real. Beleza. O numerador vai ser sempre 1 para você. Então lembra, quando o denominador ele diminui, o valor da escala aumenta. E se o valor da escala aumenta, a precisão vai aumentar. Vai ficar mais fácil de visualizar o que eu estou procurando. Ficou claro isso para vocês? Tranquilo? Então, ó, continuando aqui, olha só aqui agora o que eu vou ter. Fique ligado. Quando a gente pensa numa escala, a gente está falando em algo linear, tá? Então, ó, vou ter o desenho pelo real, linear. Só que eu posso associar a escala a uma área. E quando eu associar ela à área, tu tem que lembrar agora que eu vou ter agora a escala ao quadrado, será o desenho pelo real. Ou seja, a área do desenho pela área real. Mas eu também posso associar uma escala a volume. Então eu vou ter a escala ao cubo, será o volume no desenho pelo volume real. Ficou claro isso para vocês? Então, ó, se for um comprimento, a escala é o desenho pelo real. Se eu estiver associando isso a uma área, escala ao quadrado é o desenho pelo real. Ou seja, é a área do desenho pela área real. Se eu estiver associando a escala a um volume, capacidade, eu vou ter escala ao cubo, é o volume no desenho pelo volume real. Gente, não posso esquecer isso aqui. Tá claro isso para todo mundo? Tá de verdade? Tenho aqui para você a primeira questão do nosso problema, tá? De escala. E essas questões vão cair muito. Mas vão cair muito, 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 muito. Tá? Não é pouquinho, não é muito, 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 muito. Então, ó, se liga aqui. A barragem da Vale se rompeu sexta, 25 de 1 de 2019, em Brumadinho, Minas Gerais. Lama destruiu o refeitório e prédio da mineradora, pousada, casas e vegetação. Um ônibus de 6 metros de comprimento estava soterrado com sobreviventes da tragédia de Brumadinho. Uma equipe de bombeiros, ao estudar a melhor maneira de realizar o resgate, fez um desenho do transporte em uma determinada escala, que permitiu representá-lo em um segmento de 3 centímetros. Considerando esses dados, é certo apontar que a escala utilizada pela equipe de bombeiros foi de... Gente, presta atenção. A gente tem o comprimento real do ônibus e a gente tem o comprimento do ônibus no desenho. E o que é que eu estou procurando? A escala. Então, olha só o que eu tenho aqui. Comprimento do ônibus no desenho
comprimento real do ônibus, tá? Eu estou falando comprimento, então é linear. Então, nesse caso, o que vai ser a escala? Vai ser o desenho pelo real. O que é que eu vou fazer? Calma. O desenho, o comprimento no desenho mede quanto, gente? 3 centímetros. O comprimento real do ônibus mede quanto, gente? 6 metros. Se eu quiser, eu posso simplesmente, para ganhar tempo, simplificar logo isso. Eu vou ficar com 1 centímetro sobre 2 metros. Dividir o numerador e o denominador por quanto? Por 3. Poxa, mas aqui não faz sentido ter centímetro e metro. A escala, a gente vai torná-la sempre adimensional. Então, a gente vai ter assim, ó. Olha que eu vou ter 1 centímetro e eu tenho 2 metros. De metro para centímetro, eu multiplico por quanto, gente? Por 100. Então, a escala vai ser exatamente de 1 para 200. O que é a escala ser definida de 1 para 200? Cuidado com isso. 1 centímetro no desenho, ou seja, um traço de 1 centímetro no desenho equivale a um traço de 200 centímetros no real. Mas eu também poderia ler assim, ó, 1 centímetro no desenho equivalem a 2 metros no real. A cada 1 centímetro no desenho, eu tenho 2 metros no real. Só que, por definição, a gente vai trabalhar sempre em centímetros, tá? Então, 1 centímetro no desenho equivale a uma certa quantidade de centímetros no real. A gente só tem que tomar cuidado com essas unidades. A gente não pode, vai cair escala, cai muito, não tem assunto, acho que só porcentagem. Eu acho que ela só bate porcentagem, cai muito. Então a gente não pode marcar bobeira. Combinado, tá tudo certo, de verdade. Rebeca é uma arquiteta muito bem sucedida. Mas apesar disso, sempre guarda uma parte de seu tempo para realizar serviços voluntários para as pessoas menos afortunadas. Sabendo dessas suas atividades gratuitas, muitas famílias pedem sua ajuda para projetar uma casa com o menor preço possível. A família Silveira havia acabado de herdar um terreno e pediu para Rebeca ajudá-los com o planejamento de uma casa. Rebeca fez o projeto em uma planta, cujas quadrículas medem 0,5 por 0,5 cada, como demonstrado na figura acima. Rebeca explicou à família que o metro quadrado da área construída dessa casa seria R$ 650. Logo, o preço total da construção será de, mais uma vez, eu quero vocês aqui comigo, tá? Mais uma vez. Olha só, deixa eu fazer melhor. Olha só aqui o que eu tenho. Essa é a minha planta. Quanto é que é o metro quadrado? R$ 650. Então, o que é que eu vou fazer? Primeira coisa, eu tenho que determinar quantos metros quadrados vai ter minha casa. Mas eu já percebi que eu não sou bobo, que eu tenho aqui uma escala. Tá? A escala é de 1 para 100. Eu conheço o valor do metro quadrado. Isso aqui é o desenho. Então, eu vou tentar, de uma forma ou de outra, determinar a área do desenho. Combinado? Então, vamos lá. Chega aqui pertinho, chega aqui pertinho, chega aqui pertinho. Olha só o que a gente vai fazer aqui agora. Quero a ajuda de vocês, tá? Para a gente trabalhar com isso bem direitinho, sem estresse algum, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro passo. Eu preciso achar a área do desenho. Tá? Eu dividi nessa parte azul e essa partezinha amarela, laranja, enfim. Tá? Então, olha o que eu vou fazer. Quantos quadrículos eu tenho no comprimento? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, eu vou colocar logo aqui o seguinte. Eu tenho aqui exatamente 15 quadrículos. Beleza? Agora, vamos ver aqui quantos eu tenho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, aqui, ó, aqui eu tenho exatamente 16 quadrículos. Tá? 16. Então, tá. Vamos agora fazer o seguinte. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui eu tenho 5, tá? Então, vamos lá. 5, tá aqui. E aqui eu vou ter quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Eu tenho 10 quadrículos. Tá aqui. Mas não vamos esquecer de um detalhe. A área de um quadrículo desse, eu conheço. Por quê? Porque o problema disse que a área do quadrículo era 0,5 por 0,5. Então, se eu conseguir determinar a quantidade de quadrículos, de quadradinhos que eu tenho aí, e multiplicar por essa área, acabou o meu problema. Então, vamos lá ver a área no desenho? Então, vamos comigo. Vamos lá. Quantos quadradinhos Darlan tem na parte azul? Basta Darlan pegar 15 e multiplicar por 16. Mais quantos quadradinhos eu tenho aqui na sala? Basta eu pegar 5 e multiplicar por 10. Isso vai me dar a quantidade de quadradinhos que eu tenho. Porém, eu vou multiplicar pela área de um quadradinho desse. E qual é a área de um quadradinho desse? Poxa, Darlan, a área de um quadradinho desse é 0,5 vezes 0,5. Ou melhor, 0,25 centímetros quadrados. Então, está aqui. 0,25. Então, a área do desenho, resolvendo essa continha, deu 72,5 centímetros quadrados. E aí, Darlan, muito cuidadoso com vocês, vai voltar agora e perguntar aí, ó, na boa, tá tudo certo? Tá tudo tranquilo? Na paz? Então, tá aqui. Só que a gente precisa achar a área real. E por que eu preciso achar a área real, Darlan? Porque para você calcular o custo da casa, você tem que saber quantos metros quadrados ela tem, porque a Rebeca falou que o preço do metro quadrado era R$650. Então, vamos ter que calcular. E para isso, o que é que eu tenho? Poxa, para isso foi fornecido aqui para a gente o valor de quem? Da escala. E se eu tenho o valor da escala, poxa, eu tenho como achar essa área no desenho. Por quê? Porque quando a gente trabalha com área e associa ela a uma escala, a gente tem que lembrar que a escala ao quadrado vai ser a área do desenho dividida pela área real. Eita, gente, vamos ver se eu consigo ajudar vocês aqui? A escala não é de 1 para 100. O que é uma escala de 1 para 100? A cada 1 centímetro no desenho equivalem ao quê? A 100 centímetros no real. Então, eu posso dizer que essa escala é de 1 para 1. Ou melhor, deixa eu fazer isso aqui bem direitinho. Acho que vale muito a pena a gente puxar isso aqui. Quero ver aqui vocês agora comigo, tá? Presta bem atenção aqui. Quando o Darlan disse que a escala era de 1 para 100, 1 centímetro no desenho equivalem a 100
centímetros no real. Isso quer dizer que, se eu quiser, eu posso dizer isso assim, ó, que a escala ela é 1 centímetro no desenho equivalem a 1 metro no real. Porque você sabe que 100 centímetros é a mesma coisa que 1 metro. Então, cuidado agora. Olha o que vai acontecer. Eu vou ter que a escala vai ser 1 centímetro no desenho por 1 metro no real, ao quadrado. A área do desenho é 72,5 centímetros quadrados. E aqui eu vou ter a área real. Vamos ajudar a Darlan agora? Arrocha aí, filho. A área real será igual a... Lembra de uma coisa. Gente, aqui está em centímetros, vai ficar centímetro quadrado. Aqui está em centímetros quadrados. Aqui embaixo, ó, tá 1 metro. Mas não é 1 ao quadrado, então vai ficar metros quadrados. Então, a área real eu já encontro em metros quadrados. Então, aqui, ó, 1 sobre 1 dá 1. E aqui, 72,5 metros quadrados. Se eu tenho agora a área real, a minha pergunta é, se eu tenho a área real, eu tenho agora o custo da obra, sim ou não? Sim, Darlan. Por quê? Porque o custo será o valor de 1 metro quadrado, que é R$650, vezes o total de metros quadrados da casa. E quantos metros quadrados vai ter a casa? 72,5. O custo será 650 vezes 72,5 vai dar R$47.125. Gente, ó, muita atenção para isso aqui. Muita atenção mesmo. Não esquece disso aqui, não. Isso aqui é um elemento que vai facilitar muito a sua vida. Deu para sacar? Deu para entender? E aí, gente, está tudo certo? Tudo em ordem? E aí, gente? Chegamos agora na nossa próxima questão. Caiu no Enem. Mas tu não sabe de nada. Sabe qual é o percentual de acerto dessa questão? 19%. Gente, apenas 19% dos alunos que fizeram essa prova acertaram essa questão. Então agora, respira fundo e vem aqui comigo. Combinado? Chega aqui pertinho. Vamos lá. Aqui, vamos lá. Olha só. Em um trabalho escolar, um aluno fez uma planta do seu bairro, utilizando a escala de 1 para 500, sendo que as quadras possuem a mesma medida, conforme a figura. Beleza? Então vamos embora. O professor constatou que o aluno esqueceu de colocar a medida do comprimento da ponte na planta, mas foi informado por ele que ela media 73 metros. Tá. O valor a ser colocado na planta em centímetros referente ao comprimento da ponte deve ser. Olha só, eu queria que agora você viesse até aqui para a gente poder resolver essa questão juntinhos. Combinado? Então vamos lá. Olha só o que eu fiz aqui, o que eu separei para você. Gente, a escala da planta que o aluno fez do seu bairro é de 1 para 500. O comprimento real da ponte, 73 metros. E ele esqueceu de colocar o comprimento no projeto.
E esse comprimento deve ser colocado no projeto, só que em centímetros. Ei, comprimento da ponte. Então, é linear. Toda vez que a gente fala de uma escala, a gente vai ter que lembrar que a escala nada mais é do que o comprimento do desenho pelo comprimento real. Mas qual é a nossa escala? Poxa, Darlan, a nossa escala é 1/500. Que coisa boa! Eu preciso determinar o comprimento no desenho. Então, o desenho eu não conheço. Sobre o tamanho real. Mas qual é o comprimento real? Poxa, Darlan, o comprimento real são 73 metros. Poxa, mas o comprimento no desenho é em centímetros. Então, o que é que a gente faz? Nunca deixa para depois o que a gente pode fazer agora. 73 metros equivalem a quantos centímetros? Poxa, 1 centímetro, ó, filhinha, equivalem a 100 metros. Então, eu posso dizer para vocês que 73 metros nada mais é do que 7.300 centímetros. Então, vamos lá? 7.300 centímetros. Produto dos meios pelo produto dos extremos. Gente, olha para cá. Vê o que eu fiquei. 500, olha que massa, vezes o desenho, será exatamente igual a 7.300 metros. Estamos em casa? O desenho, o comprimento no desenho, será 7.300 dividido por quem, gente? 500 está multiplicando, vai passar o quê? Dividindo. Olha que maravilha! Zerinho, ó, posso cancelar. E agora, efetuando essa divisão, eu fiquei com 73 dividido por 5. E isso aqui vai me dar exatamente 14,6. O que, gente? Centímetros. Acabou a questão. Beleza? Tranquilo. Que coisa boa, que coisa boa. Ó, refaz a questão, calma, tranquilidade, que eu estou te esperando na próxima questão. Simbora, gente! Fala, galera, tudo bom? Olha só, chegamos na sessão agora, exatamente, caiu no Enem. Chegou a hora de colocarmos em prática tudo aquilo que nós vimos bem direitinho relacionado à escala, que é um dos assuntos com maior frequência na prova do Enem em todos os anos. Para você ter ideia, escala nunca deixou de aparecer em 10 anos de Enem. Então, olha só agora o que diz a questão. Com calma, tranquilidade. Você está pronto? Eu também estou. Então, vem-te embora. Olha só o que a questão ela fala. Comum em lançamentos de empreendimentos imobiliários, as maquetes de condomínios funcionam como uma ótima ferramenta de marketing para as construtoras, pois além de encantar clientes, auxiliam de maneira significativa os corretores na negociação e venda dos imóveis. Um condomínio está sendo lançado em um novo bairro de uma cidade. Na maquete projetada pela construtora, em escala de 1/200, existe um reservatório de água com capacidade de 45 centímetros cúbicos. Tá? Então, na maquete, eu tenho essa representatividade, vamos dizer assim. Continuando aqui, eu tenho agora o seguinte. Quando todas as famílias estiverem residindo no condomínio, a estimativa é que, por dia, sejam consumidos 30.000 litros de água. Vamos embora. Em uma eventual falta de água, o reservatório cheio será suficiente para abastecer o condomínio por quantos dias? Gente, uma questão muito legal. Uma questão que naturalmente, a gente tem que ter uma coisa chamada organização. Então, vamos fazer o seguinte, chega aqui pertinho, chega aqui, coisa boa, olha só o que eu já coloquei aqui.
A primeira informação que eu deixei clara é que a maquete ela foi projetada numa escala de 1 para 200, ou seja, a cada 1 centímetro no desenho equivalem a 200 centímetros no real. Eu sei que o volume no projeto, no desenho, 45 centímetros cúbicos. E eu preciso determinar o volume real dessa caixa d'água. Gente, quando a gente trabalha com a escala, a gente não pode jamais esquecer de um detalhe. A escala, ela nada mais é do que o desenho pelo real. Só que escala é linear e a gente está trabalhando comprimento, né? A gente está trabalhando com volume. Então, se eu estou trabalhando com volume, essa escala ela tem que estar elevada ao cubo. Acabou a questão. Olha só agora o que eu vou fazer. A minha escala, tá, é de 1 para 200. Só que como eu falo de volume elevado ao cubo. Isso aqui é igual a o volume do desenho no projeto. Esse volume, 45 decímetros cúbicos. Pelo volume real, que na verdade é o que eu preciso determinar. Então aqui, olha só com calma o que vai acontecer. Presta atenção. 1 ao cubo dá 1. Tudo isso dividido naturalmente por quem? Gente, vamos ganhar tempo? Presta atenção uma coisa. Esse 2 ao cubo dá o quê? 8. Beleza. Só que 200 ao cubo é 200 vezes 200 vezes 200. Então, 200, 2 zeros. Vezes 200, mais 2 zeros. Vezes 200, mais 2 zeros. Ou seja, quantos zeros eu vou ter? 6. Então, isso aqui ó, é 1 sobre 8 milhões de centímetros cúbicos. Tudo isso continua sendo igual a 45 dividido pelo volume real. Tá tudo certo? Produto dos meios pelo produto dos extremos. O volume real será exatamente igual a... Gente, 8 vezes 5 vai dar 40. Beleza? Foi 4. 8 vezes 4, 32. Com 4, 36. Então, nesse caso, eu vou ter exatamente o que, gente? 360 milhões de centímetros cúbicos. Esse é o nosso volume, naturalmente, o que, gente? Real. Esse é o nosso volume real. Mas tem um detalhe. A gente não está trabalhando com volume. A gente está trabalhando, a gente não está trabalhando com centímetros cúbicos. A gente está trabalhando em litros. Então, a gente tem que lembrar agora de um detalhe. Se eu estou em centímetro cúbico e quero trabalhar em litros, eu acho que a gente tem que lembrar que 1 decímetro cúbico é a mesma coisa que 1 litro. Agora, calma. Aqui está a nossa retinha. Imagina, aqui Darlan tem decímetros cúbicos, aqui Darlan tem centímetros cúbicos. Gente, eu estou voltando de centímetros cúbicos para decímetros cúbicos, eu vou ter que dividir isso por 1000. Então, se eu tenho 360 milhões de centímetros cúbicos, dividindo isso aqui por 1000, o volume real será exatamente 360 mil decímetros cúbicos. E não vamos esquecer que 1 decímetro cúbico é 1 litro. Então, isso aqui nos garante que o volume real dessa caixa d'água 360 mil litros. E aí? De boa? Tranquilo? Suave mesmo? Que coisa boa, gente. Então tá. Só que a pergunta que foi feita para nós não era qual era o volume real. A pergunta era, poxa, se tivesse uma falta d'água, a caixa d'água conseguiria dar conta de quantos dias? Tá? Faltou água, então a caixa d'água está cheia. Essa caixa d'água, ela garante o abastecimento às famílias
Durante quantos dias? Então, ó, logo, eu agora vou fazer o seguinte. Gente, quanto é que eu tenho na minha caixa d'água, Darlan? São 360 mil litros. Só que no texto ele fala que o consumo diário nesse condomínio são 30 mil litros. Então, eu vou dividir isso aqui pelo consumo diário. Então, naturalmente, eu vou ter aqui, ó, olha só, deixa eu apagar aqui para ficar bem legal. Isso aqui, ó, será exatamente igual a 1, 2, 3, 1, 2, 3. Cancelei. Esse zero com esse zero, também cancelei. E aqui eu passo a ter, eu posso garantir que eu vou ter água suficiente para 12 dias. Alguns alunos poderiam e deveriam se questionar assim: peraí, Darlan, por que deu dias? Boa pergunta, garoto. Deu dias, gente. E você tem que se ligar nisso, porque isso é muito significativo para vocês. A gente tinha 360 mil litros dividido pelo consumo por dia. O consumo por dia eram 30 mil litros por dia. Então, de uma forma ou de outra, Darlan conservou o primeiro e multiplicou pelo inverso do segundo. Quando Darlan fez isso, litro com litro cancela, sobra o quê? Dia. Gente, ó, eu digo sempre, cara, se a gente prestar atenção, se a gente tiver zelo, não tem como dar errado. Muitas vezes vocês são muito afobados, então vocês perdem uma questão que não deveriam perder. Combinado? Gente, agora só uma curiosidade que você deve estar se perguntando. Olha só o que aconteceu. Vem aqui. Aqui está a nossa questão, eu vou voltar. 22% dos alunos acertaram essa nossa questão. 22%. É a galera que passou e você pode ter certeza vai fazer parte dessa estatística. Simbora, meu povo, com calma, eu estou te aguardando para a gente ir para a próxima questão. Gente, cheguei. Estamos aí na nossa quarta questão, como caiu no Enem, não é? Escala na veia. Então, olha só. Essa questão, só por uma estatística que eu acho interessante mostrar para vocês, 22% acertaram. É muito pouca gente. É a galera que vai passar mesmo, não tem jeito. E você vai fazer parte dessa estatística. Pode ter certeza disso. Então agora, eu queria convidar você para a gente ler juntos essa questão. Tá pronto? De boa? Eu também. Então vamos embora. Olha só o que eu tenho. Uma competição de automobilismo prevê a realização de uma viagem entre as cidades X e Y, com uma parada na cidade intermediária Z, onde os competidores passarão a noite. O navegador de uma equipe decide fazer um mapa contendo uma rota que passa por essas 3 cidades. Beleza. Nesse mapa é utilizada uma escala tal que a distância entre as cidades X e Z é de 12 centímetros e a distância entre as cidades Z e Y é de 18 centímetros. Sabe-se que a distância real de X a Y é de 870 quilômetros e que as 3 cidades estão representadas no mapa ao longo de uma mesma linha reta. A distância de X a Z em quilômetros é igual a... Gente, mais uma questãozinha trabalhando com a ideia de escala, tá? Então agora eu queria que você tivesse tranquilidade e viesse aqui bem pertinho, para a gente resolver essa questão juntos. Olha só o que eu tenho. Vê a ideia que eu vou gerar. Eu tenho aqui, deixa eu apagar aqui. Eu tenho aqui, vamos imaginar, a cidade X. Eu vou sair da cidade X até chegar à cidade Y.
Mas eu resolvi fazer uma parada na cidade Z. No mapa, quando eu desenhei isso no mapa, eu percebi o seguinte, que essa distância aqui no mapa, olha só, essa distância mede 12 centímetros. E essa distância aqui no mapa, ela também foi dada e mede 18 centímetros. Mas veja só, no fundo, sabe o que é que eu percebi? É que a distância de x até y no mapa pode ser representada, então, por essa distância total. E essa distância total, olha só quanto é que ela vale. Vamos lá me ajudar? Ela mede exatamente 30 centímetros. E até aí, tá tudo bem? Só que o próprio texto forneceu a distância real de x a y. E essa distância real é exatamente 870 quilômetros. Beleza? Estamos em casa? Então, se a gente está em casa, presta bem atenção ao que eu vou fazer agora. Se eu quisesse determinar a escala a qual foi desenhado o mapa, não tem problema. Porque você sabe que a escala ela é dada pelo desenho sobre o real. Isso me dá a certeza que a distância no desenho, no mapa, são exatamente 30 centímetros. E a distância real no mapa são exatamente 870 quilômetros. Eu vou tentar usar um pouquinho da malandragem para a gente resolver mais rápido essa questão. Olha o que eu vou fazer. Vê bem. Esse zero com esse zero eu posso cancelar. 8 com 7 não deu ruim, né? Porque 8 com 7 vai dar 15. Então é múltiplo de 3. Então eu vou dividir o numerador e o denominador, ambos, por 3. Olha o que eu descobri. Eu fiquei com 1 centímetro no desenho, equivalem a 29 quilômetros no real. E a gente não pode dizer, a gente não deveria dizer que isso aqui é de fato a escala. Por quê? Porque quando a gente define escala, a gente trabalha com tudo em centímetros, tá? Então, como eu não estou procurando a escala, eu estou procurando apenas uma distância, eu vou usar essa malandragem. Que malandragem é essa? Vamos lá, devagarinho, não tem por que ter pressa. Vamos aprender isso para poder usar, quando necessário, com segurança. Darlan está simplesmente dizendo que 1 centímetro no desenho equivalem a 29 quilômetros no real. É isso que Darlan está dizendo. E por que tu está fazendo isso, Darlan? Porque logo, o que o problema da gente está pedindo é a distância real de x a z. Gente, presta atenção. Se 1 centímetro no desenho equivalem a 29 quilômetros no real, qual é a distância no desenho de x até z? Pô, Darlan, é 12. 12 o quê? Centímetros. Então, 12 centímetros. Repetindo, se 1 centímetro no desenho é 28 quilômetros no real, 12 centímetros no desenho equivale a quantos quilômetros? Basta eu pegar 12 e multiplicar por 29. Efetuando esse produto, eu vou ter 348 quilômetros. E aí, gente? Perceberam como eu consegui ganhar tempo? Essa é a sacada. Refaça a questão. Tem várias questões aí para vocês resolverem. Escala, Darlan vai repetir. É um dos assuntos com maior frequência na prova do Enem. Beleza? Que coisa boa. Vamos embora, meu povo!